Olá, pessoal do terceiro ano, né? Aos alunos de matutino, bom dia. Aos alunos do vespertino, boa tarde. Estamos iniciando mais uma quinzena. Essa quinzena será um pouco diferente, porque a gente tem um feriado na próxima semana. Então, essa quinzena, essa aula de hoje, a gente já vai trabalhar tudo que nós trabalharíamos na quinzena. Então, eu preferi gravar essa aula, certo? Vamos falar sobre a parte dos cálculos de campo elétrico, né? Os principais cálculos sobre campo elétrico, tá? Então, para que a gente primeiro possa estar situado do que precisamos fazer, vocês vão assistir essa gravação. Após essa gravação, eu estarei numa live ao vivo tirando dúvidas de vocês, certo? Então a gente vai ter essas duas aulas de hoje serão assim. Primeiro você assiste o vídeo, após eu estarei numa live tirando suas dúvidas. A lista de exercícios, ela vai ser a mesma da atividade passada, tá certo? Então, os exercícios no final do livro, página 48 e página 49, tá? E eu vou disponibilizar hoje a frequência, tá certo? Dessa aula de hoje, vocês vão assinar essa frequência da aula de hoje. E o simulado ficará disponível também. Ele ficará aberto para vocês até o dia 1º, tá? Ele vai ficar aberto a partir de hoje. Vocês terão a semana todinha, próxima semana toda para fazer esse simulado. E não façam simulados se vocês estiverem com dúvidas. Procure o professor, estou sempre lá no WhatsApp, certo? Sempre me procurem para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos. Outro detalhe: a gente está na segunda quinzena do segundo bimestre, tá certo, gente? Ou seja, é a segunda quinzena do segundo bimestre. Então, deixa só eu projetar o que a gente vai precisar, certo? A gente vai precisar tratar hoje para que a gente inicie de fato a nossa aula. Então, campo elétrico, cálculos. Eu preferi dividir esse tema em parte teórica e cálculos, porque, gente, a parte de cálculos do campo elétrico não é que ela seja muito complicada, nem coisa, não, é relativamente simples. Mas, como ela tem uma parte teórica muito extensa, são muitas coisas que a gente precisou ver na aula anterior, então eu preferi dividir esses dois, o assunto em duas etapas, tá certo? Força elétrica gerada no campo elétrico. Nós vimos na aula passada que uma carga ela vai gerar uma interação. Essa interação ela vai atingir um determinado espaço. Chamamos esse espaço de campo elétrico. Então, gente, se há uma interação, se existe uma interação, se essa carga ela está chegando em outra carga e ela está atraindo ou repelindo, é necessário que haja uma força. Existe uma força nessa interação. Porque só há essa interação, falando de força elétrica, de carga elétrica, de campo elétrico, só vai repelir ou só vai atrair se houver uma força capaz de repelir ou de atrair. Se eu digo para vocês que uma carga está imersa em um campo elétrico, eu digo que há interação, mas essa interação nem atraiu, nem repeliu, não fez nada com essa outra carga, então esse campo elétrico ele é nulo. Então não há campo. Se eu digo que existe um campo elétrico, eu estou dizendo que existe uma interação, ainda que muito leve, ainda que muito pequena, mas existe. Então, força elétrica gerada no campo elétrico. Temos essa fórmula, gente. Força elétrica igual a carga vezes o vetor campo elétrico. F igual a Q vezes E. O Q está em módulo, tá? Porque eu estou calculando força, eu vou calcular a intensidade de força. Então, eu só vou dizer aí se essa força está atraindo ou repelindo, mas a intensidade da força ela vai depender do sinal, tá? E essa fórmula, gente, ela é derivada daquela fórmula que a gente
que já foi visto na física clássica, P igual a M vezes G, né? Então, precisamos entender que você tem a força elétrica, certo? E esta força, ela vai interagir. É ela quem vai chegar lá na outra carga e vai atrair ou vai repelir. Então, como eu faço para calcular essa força elétrica? Apenas eu vou colocar a carga de prova multiplicando pelo vetor campo elétrico, tá? Então, eu preciso entender. Esse vetor campo elétrico ele é criado pela carga Q, lá em um ponto P. Deixando bem mais fácil para vocês. Imagina a mesa da sua casa. Você chega bem no meio da mesa da sua casa e coloca lá uma carga qualquer. Essa carga ela vai gerar o quê? Um campo elétrico. Vai ter uma região ali na mesa que se você botar qualquer outra carga, elas vão interagir. Ou elas vão se atrair ou elas vão se repelir. Por quê? Aquela carga que você colocou inicialmente, que a gente vai chamar de carga geradora, entendendo que ela é maior que a segunda, ela vai gerar esse campo elétrico. E ela vai gerar um vetor campo elétrico. Ou seja, ela vai delimitar um espaço até onde ela vai atuar, certo? E nesse espaço, ela vai interagir com essa outra carga que você colocou posteriormente, que ela vai ser menor, chamada carga de prova, ok? Então, essa é a fórmula, uma fórmula simples, é uma multiplicação simples, tá? E a gente vai ver como podemos usar essa fórmula em outras ocasiões. Vetor campo elétrico. Então, gente, vocês percebem que a fórmula ela é a mesma. O que eu mudei é que eu agora coloco o E em evidência. O vetor campo elétrico. O E com a flechinha em cima, que significa que ele é um vetor. Tá? Vetor campo elétrico. E igual a F sobre Q. Então, como é que eu calculo o vetor campo elétrico? Eu vou dividir o valor da força pelo valor da carga, pelo módulo da carga. Tá? E tem uma observação interessante. Quando a questão pedia a vocês o módulo da intensidade, você não vai mais utilizar os vetores, tá? Não precisa mais colocar o sinalzinho de vetor em cima. Porque aí, quando você calcula a intensidade dessa a intensidade dessa força, aí você passa para uma grandeza escalar. Então, não necessariamente você precisa colocar o sinalzinho de vetor. Mas isso é apenas um detalhe. O principal é que você saiba utilizar a fórmula e você consiga visualizar. Deixa eu voltar o slide. Que essa fórmula ela é a mesma. Ó, F igual a Q vezes E. Se eu quero achar o E, então eu terei F dividido por Q. Se eu quiser achar o Q, eu terei F dividido por E. Né? Nós temos aqui uma relação em que essa relação ela pode muito bem nos permitir calcular qualquer uma das três variáveis. E aí, aí é uma equação de primeiro grau simples, né? Ou até mesmo o estudo de regra de três. É bem básico, certo, pessoal? Então, o passo é, em primeiro lugar, ler com atenção a questão. Ver o que é que a questão está pedindo. Se a questão traz para você uma carga de prova, traz já a força, ou traz já o vetor campo elétrico, você vai usar essa fórmula daqui. O que é que essa fórmula está calculando? Ela está calculando, gente, qual é a força que o campo elétrico age naquela carga de prova. Qual é a intensidade do vetor campo elétrico naquela carga de prova? Ou qual é a carga de prova que está submetida à ação da força elétrica e à ação desse campo elétrico? São as três variáveis que eu tenho. Vou voltar mais uma vez para a gente ler aqui. Força elétrica, F, Q, carga de prova, e o E, vetor campo elétrico. Ele é criado pela carga Q, maiúsculo. Ou seja, o vetor campo elétrico ele é criado pela carga geradora. Isso a gente falou na semana anterior, né? Falamos na quinzena anterior. Diferenciar a carga de prova para a carga geradora, certo? Então, gente, próximo passo. Intensidade do vetor campo elétrico.
Aqui, agora eu vou procurar a intensidade do vetor campo elétrico quando eu, eu tenho as duas cargas, mas eu quero saber agora o seguinte: até onde esse vetor campo elétrico vai, tá? Até onde ele atinge? Ou lá naquele ponto P, a 5 metros da carga geradora, qual é a intensidade desse vetor campo elétrico? Então aí eu preciso recorrer à, à equação de Coulomb, tá? Existe um desenvolvimento matemático para que a gente chegue nessa fórmula daqui. Eu preferi não colocar porque poderia ficar mais confuso para vocês entenderem, certo? Mas aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o E, intensidade do vetor campo elétrico, o KO, o K0, constante eletrostática no vácuo, vocês também já viram isso na aula anterior. O Q, carga geradora do campo elétrico, e o D, distância entre as cargas, Q e Q. Ou seja, intensidade do vetor campo elétrico, constante eletrostática, vou explicar de novo. O meio em que esse campo está sendo gerado, ele vai interferir na forma como essas cargas vão interagir. É óbvio que se você tem o vácuo, você vai ter um comportamento, digamos, sem nenhuma barreira, sem nenhuma interrupção entre essas duas cargas. Se você tem, por exemplo, essas duas cargas imersas na água, uma água com pouco sal, uma água que ela não é um bom condutor, tá? O que é que vai acontecer? Elas vão interagir? Vão. Só que essa interação será muito mais fraca. Por quê? Entre essas cargas você tem uma barreira, que é o meio. Então é necessário que haja esse valor da constante eletrostática. E aí uma observação. Na grande maioria das vezes a questão é trabalhada no vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Quando isso não acontece, a questão ela vai dar a vocês o valor de K0, tá? A substância estava, quer dizer, as cargas elas estavam no ar úmido. As cargas estavam submersas em um líquido. Enfim, a questão ela vai precisar tratar com vocês qual é esse meio e a questão vai precisar trazer para vocês o valor da constante, certo? Então nós temos também o Q maiúsculo, que é a carga geradora do campo elétrico. Percebam, sempre que eu estou procurando intensidade, eu desprezo o sinal da carga. Ela está em módulo. Por quê? Porque a intensidade é a força com que esse campo está agindo. Por exemplo, você, aluno que está aí sentado, assistindo essa aula, a mesma força que você teria para puxar uma cadeira, você teria para empurrar essa cadeira, tá? Fazendo analogia aqui com a física clássica. Então, se eu quero saber, por exemplo, qual é a sua força, eu não vou precisar medir só quando ela é positiva ou só quando ela é negativa. Não, eu vou medir sua força, independente do sinal da carga, independente do sinal da força, tá certo? Agora, posteriormente, essas interações é que vão me dizer se essa interação foi de atração ou de repulsão. Então, sempre que eu estou calculando intensidade, vocês podem prestar atenção, os valores de carga eles estão em módulo, tá? O que vai me dizer posteriormente se essa força foi de interação, essa força foi de atração ou de repulsão, são os sinais das cargas. Aí você vai olhar. Aí é só fazer aquele jogo de sinais que a gente viu na semana anterior. Né? Se as cargas tiverem mesmo valor, elas vão se repelir. Se as cargas tiverem sinais, se tiverem mesmo sinais, elas vão se repelir. Se tiverem sinais contrários, elas vão se atrair. Né? E a carga geradora, o quê? Sempre que for maiúsculo, ele vai gerar um vetor campo elétrico de repulsão. Sempre que ele for minúsculo, sempre que ele for positivo, vai gerar uma carga de repulsão. E esse Q maiúsculo, essa carga geradora, sempre que ele for negativo, ele vai gerar uma carga, uma força de atração. Ele vai gerar
um vetor campo elétrico atrativo, tá? Então, isso é só para vocês perceberem a orientação dessas interações. Então, o E já expliquei, intensidade vetor campo elétrico, o Q0 já expliquei que é constante eletrostática. Esse Q maiúsculo é a carga geradora, tá? É aquela carga que gera o campo elétrico. Se fosse, por exemplo, fazer uma comparação com o nosso sistema solar, seria o Sol. É ele que está comandando. Ele é o grande regente do movimento que está acontecendo em torno dele, tá? Aí nós temos o D, distância entre as cargas Q e Q, ou seja, é a distância entre a carga geradora e a carga de prova. E aí, fazendo outra analogia com o sistema solar, seria a distância entre o Sol e a Terra, por exemplo, né? E agora, gente, vamos entender aqui. Tem muita informação nesse slide, mas aí vocês vão poder entender que vamos explicar passo a passo. E quando você tiver várias cargas interagindo, você não tem uma só, você tem várias. Então aqui você tem do lado, ó, explicando a carga Q1, Q2 e Q3. Como tem aqui carga Q1, Q2 e Q3. No ponto P, ocorre a interação das cargas, tá? Nesse ponto P aqui elas vão interagir, ou seja, aqui eu coloquei uma carga de prova. Vamos lá. Coloquei aqui uma carguinha de prova, nesse ponto P. Então, o E1, o E2 e o E3, essas setinhas aqui que você está vendo, são os vetores resultantes. A interação da carga Q1 vai resultar nessa E1. A interação da carga Q2 vai resultar nessa 2. E a interação da carga 3 vai resultar nessa 3. Tá? E aí, professor, como é que eu vou saber isso? Aqui trata-se do jogo de sinais. Tá? Se você perceber, por que que na Q3 ela está voltando? Ó, Q3, a carga Q3 ela tem um sinal negativo. Quando a carga tem um sinal negativo, ela vai gerar um vetor campo elétrico atrativo. A setinha é para dentro. Como Q2 ó, tem um sinal positivo, ela vai gerar para fora, de afastamento. Tá? Q1 também. Então, como se trata de uma operação vetorial, a intensidade resultante do vetor campo elétrico gerado por várias cargas é a soma das intensidades. Ou seja, como é que eu faria aqui? Eu iria pegar os dados de Q1, de E1, iria calcular, né, com a fórmula, com essa fórmula aqui, tá? Depois pegaria os dados de Q2, de E2 e do ponto P, distância, tudo certinho. Depois pegaria os dados de E3, calcularia a distância, tudo bonitinho aqui. Quando eu tivesse esses três valores de E, aí eu realizaria uma soma. Então, a intensidade do vetor campo elétrico no ponto P, né, essa intensidade resultante, ela vai ser a soma de E1 mais E2 mais E3, três pontinhos EN, ou seja, podem ser cargas infinitas, tá certo, pessoal? É só você realizar a soma. Então, vamos agora a um exemplo, tá? Um ponto material eletrizado com carga de 2 coulomb, carga mais 2 microcoulomb, desculpa, microcoulomb é abandonado no interior de um campo elétrico uniforme de intensidade 8 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. Desprezando a ação da força gravitacional, encontre um módulo da força resultante que atua na carga. Então, primeiro ponto aqui, eu preciso colher os dados. Quais são os dados que eu tenho aqui? Eu tenho carga e eu tenho intensidade do campo elétrico, que ele diz que foi abandonado no interior de um campo elétrico uniforme de intensidade. Então, ele deu a intensidade do vetor campo elétrico. Então, eu tenho aqui o valor de Q, eu tenho o valor de E. Aí ele quer saber o módulo da força resultante. Então, aqui eu vou usar o que, gente? Ó, dados, o que? 2 microcoulombs, então eu tenho que transformar para coulomb, micro. 10 a menos 6, né? Então, ficará 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, o valor de E, 8 vezes 10 elevado a 4. Isso eu não precisei mudar nada, já vem certinho. Utilizando a expressão F igual a Q vezes E, nós teremos F igual a o valor de Q, que é 2 vezes 10 a menos 6,
vezes o valor de E, que é 8 vezes 10 elevado a 4. Então, teremos 16 vezes 10 ao quadrado. Desculpa, 16 vezes 10 a menos 2. Tá? Resultado, F igual a 0,16 newton. E aí, gente? Professor, se eu colocar em notação científica, tá certo? Está. Tá? Correto. Ou você coloca em notação científica, se o valor for muito extenso. Mas quando nós nos tratarmos, quando a gente tratar de força, geralmente não será esse valor tão com muitas casas decimais. Então você pode sim também colocar ele, sem ser na notação científica, na leitura convencional, né? Tirando aqui o menos 2 do expoente, você terá F igual a 0,16 newton. Essa é a força da interação desse campo elétrico, tá? É a força com que ele atua. Então, nesse ponto onde essa carga foi abandonada, esse campo elétrico ele age com a força de 0,16 newton. Certo, pessoal? Então, nós temos o exemplo 2. Encontre a intensidade de um campo elétrico que interage com uma carga de valor 4 microcoulomb aplicando na mesma uma força de 2 newton. Tá? Então, agora, você tem uma carga, que essa carga está recebendo uma força de 2 newton. Agora, eu quero saber qual é a intensidade desse campo elétrico. Então, eu vou utilizar a mesma expressão, só que agora eu vou colocar em evidência o valor de E. É igual a F sobre Q. Tá? Então, eu vou colocar o valor de F, que é 2 newton. Eu não vou precisar mudar nada, é 2. Está aqui. E o 4 microcoulomb, já sabemos, o micro vale 10 a menos 6. Então, 4 vezes 10 a menos 6 vem aqui para baixo. Então, vou realizar essa operação, vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a sexta. Eu terei 5 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Essa é a intensidade do vetor campo elétrico. Então, pessoal, professor, essas questões são muito fáceis. Não, você pode pegar assim, questões mais complicadas. E agora vamos orientar vocês quanto a isso. Quando a questão trouxer as duas cargas, trouxer a distância entre elas, pedir para você calcular a intensidade do vetor campo elétrico que atua nas duas ou mais, aí, pessoal, vocês vão usar essa fórmula aqui. Porque aí você vai precisar olhar o comportamento dessas cargas inseridas no meio. Então, aí o K0, ele vai sim fazer diferença, tá? Mas quando a questão quiser saber apenas a força, a intensidade do vetor e a carga, ela trouxer apenas esses três valores, aí vocês vão utilizar essa fórmula aqui. É igual a F sobre Q. Tá ok? Então, pessoal, a explicação do conteúdo, ela é aqui, é essa, tá certo? A gente finaliza aqui a, a gravação desse vídeo. Queria dizer a vocês que o livro contém nas páginas 48 e 49, como eu já falei, os exercícios propostos, tá? Página 48, página 49. Uma observação, gente. Não façam, não resolvam esse simulado antes de tentar esses exercícios propostos. Tá? Tentem. Dúvidas, vocês me perguntem pelo WhatsApp. Eu estarei no WhatsApp a semana toda disponível, como eu sempre estou. Tá? Então, perguntem, questionem, tirem suas dúvidas antes de realizar a prova, porque se você fizer a prova e se prejudicar, você vai ter um prejuízo na nota, é claro, mas também, gente, você vai estar atropelando o seu aprendizado. Então, por favor, não façam isso, tá certo? A gente está finalizando o vídeo. Eu espero vocês daqui a pouco numa live para tirar dúvidas, tudo bem? E aqueles que forem tentando as questões, vão me procurando via WhatsApp para eu tirar as dúvidas de cada um, tudo bem? Então, estamos finalizando essa gravação, tá? Estamos finalizando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo.
Qualquer dúvida, como eu já falei, eu vou ser bem repetitivo nisso. Eu estou disponível via WhatsApp. Me procurem, me questionem. Não se permitam realizar provas, realizar simulados com dúvidas. Sempre procure um professor, gente, tá certo? Então, ótimo fim de semana para todos, tá? Um bom dia para os alunos de matutino, uma boa tarde para os alunos de vespertino. Dúvidas, me procurem, tá bom? Tchau.